Gênesis, capítulo de número 23, o sepultamento de Sara. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois, deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: Tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Abraão aqui, ele já sabia que aquela terra era dele por meio da promessa de Deus. Mas com muita humildade, ele não reivindica ela, ele não luta por ela. Ele tem o princípio de esperar no Senhor, esperar o tempo certo. Então ele se humilha pedindo um pedaço de terra. Ele não tenta ganhar força. Ele não tenta forçar que aquilo aconteça mesmo tendo a promessa. Ele pede e ele espera. Então Abraão disse: Por favor, venda-me um pedaço de terra para que eu possa dar o sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte a sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: Visto que estão dispostos a me dar um local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para minha família. O quanto eu vejo Abraão trabalhando na questão da honra. Ele poderia lutar, ele poderia brigar, ele pede para que eles vendam, ele nem pede para que deem. Quando os hititas responderam que eles dariam a terra a ele, ele ainda faz questão de dizer: peça para Zoar, o Heron, filho de Zoar, para me comprar a caverna dele. Então ele pede para comprar e não para ganhar. E aí, diante disso, a gente vê o trabalho da honra na família de Abraão. Abraão, mesmo tendo uma promessa, mesmo falando e recebendo diretamente de Deus aquilo que ele teria no futuro, as promessas dele, e Deus tendo prometido dar a ele a terra e aumentar a parentela, ele ainda assim não força a porta. Ele espera o momento certo e o momento de Deus para que as promessas possam se cumprir na vida dele. Efron estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que reuniam à porta da cidade. E normalmente quem ficava à porta da cidade eram juízes, eram pessoas importantes que recebiam casos para tratar, que recebiam pedidos da população. Então a população ia até a porta da cidade, levava suas causas, e ali, os mestres da lei, os juízes, eles mesmos julgavam aquelas causas. Efron então respondeu: Não, meu senhor, disse ele a Abraão. Ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui, na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade. Vá e sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam: Ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar um preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão: Meu senhor, ouça-me, a propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso diante de amigos? Vai e sepulte a sua falecida. Abraão concordou e pagou o preço e a quantia que Efron sugeriu, 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão de mercado. E os hititas testemunharam a transação. O que Abraão está fazendo aqui, ele está criando rastro para que a promessa de Deus, quando se cumpra da maneira correta. Se Abraão aceita aquele campo de Hebrom, e ali, a partir dali, eles começam a construir a vida deles, futuramente ele poderia estar abrindo brecha para que alguém questionasse a legitimidade das terras de Abraão. Então Abraão garante que futuramente ninguém questione o seu direito sobre aquela terra. Ele faz um negócio e não uma aliança com Efron. E ali ele está fazendo apenas um negócio e não criando uma aliança com ele.
E Abraão vem nos ensinando nos últimos capítulos muito sobre honra, sobre criar um lastro limpo sobre a nossa vida. Então, há pessoas que, a partir do momento que vão caminhando ao longo da vida, fazendo negócio, crescendo, elas vão deixando um lastro de destruição, um lastro de negócios que não foram fechados, um lastro de conversas que não foram terminadas, um lastro de perdão que não foi pedido. E Abraão tem nos mostrado aqui o quanto é importante a gente criar lastros legítimos, lastros limpos daquilo que a gente vem fazendo, os caminhos que a gente vai percorrendo. E se você tem na sua vida hoje lastros que estão ilegítimos, talvez emprego que você saiu e não regularizou, ou talvez um relacionamento que foi destruído e que você não resolveu, não colocou uma pedra final, ou talvez alguém que você fez um negócio e não quitou aquela dívida. Abraão tem nos ensinado, e o Senhor quer te falar para que você retorne àquele lugar, retorne àquele pessoal, àquele povo, àquele ambiente, e finalize e deixe um lastro limpo, finalize aquele lugar, finalize aquela situação de maneira clara, de maneira limpa também. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron, em Macpela, perto de Manré. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Manré, também chamado de Hebrom. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultamento permanente. Às vezes nós pensamos que a promessa de Deus ela vai se cumprir e vai começar em grande escala. Então, quando lá atrás Abraão tinha recebido a promessa de que seria pai de multidões, que teria terras, talvez a gente poderia achar que seria da noite para o dia e que ele teria grandes terras, grandes espaços. Ou seja, poderíamos pensar que a promessa de Deus iria se cumprir em larga escala na vida de Abraão. Mas o que a gente vê aqui é que ela começa de uma maneira muito pequena. Ela começa com o sepulcro e com um pedaço de terra ao redor do sepulcro. Então ela pode começar a vir de forma muito pequena e também em meio à dor e às dificuldades, que foi o caso de Abraão. Então, se você tem uma promessa de Deus para sua vida e às vezes você acha que nada está acontecendo, às vezes é com uma semente plantada, às vezes é com um pequeno espaço que aquilo vai começar a construir. Uma pessoa falou comigo esses dias que tinha recebido uma promessa de ter uma loja de roupa, um galpão, grandes estoques, tudo pronto para poder vender para muitas pessoas, mas que até então ela estava vendendo apenas uma peça, 2 peças por dia. E foi exatamente o que eu falei com ela. As promessas de Deus nem sempre começam a se cumprir na nossa vida em grande escala. Às vezes ela vai começar de forma pequena, às vezes ela vai começar em meio à dor, em meio à dificuldade, mas é assim que ela começa a se cumprir. Deus também verifica o nosso coração para, a partir do momento que Ele vai construindo em nosso coração um coração honrado, um coração digno, um coração que é justo, aí sim as promessas vão criando escala, vão crescendo e vão se cumprindo também. Então vamos orar para poder finalizar a leitura de Gênesis, capítulo de número 23 hoje. Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a trabalhar com honra na nossa vida, honra com as pessoas, honra com os lugares que a gente passou, a criar um lastro limpo, um lastro digno e não deixar nenhuma ponta amarrada no nosso passado, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida é grande, é próspero, é em larga escala, mas que para isso todas as pontas do nosso passado precisam estar finalizadas, elas precisam estar amarradas, nenhuma ponta ficará solta. Muito obrigada por nos ensinar isso no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe a todos que estão ouvindo esse devocional. O Senhor tem escolhido a dedo as pessoas que estão aqui. Encontre os corações que precisam dessa palavra no dia de hoje e construa em nós um coração honrado, um coração justo, um coração puro, Pai. E que o Senhor nos dê sabedoria para poder ir, sabedoria e coragem para poder ir aquelas situações do nosso passado, aquelas pessoas do nosso passado, para poder fazer as amarras necessárias, para poder finalizar os ciclos necessários, para a gente poder seguir em frente e viver o propósito do Senhor para nós. Essa é a oração
que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém.